Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação desse vídeo a gente teve muitos pedidos, que a gente vai atender aos pedidos de vocês. O Henk Puert tocando Sound of Silence, né, uma versão que ele fez com essa música lá no programa da TV holandesa. A gente vai fazer essa reação, a gente espera que você goste desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já estiver inscrito, ativa as notificações e segue a gente no Instagram. O link tá na descrição de todos os vídeos do canal. E vamos ver como tá essa apresentação do Henk Puert. Então, vamos ao que interessa, que o que interessa agora é o Henk. Então, bora reagir! Hello, darkness, my old friend. Nossa. I come to talk with you again. Que grave. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Nossa. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold hand. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Nossa. Olha, que surpreendente! Poxa, agora eu fiquei surpreso. Mas eu acho muito interessante o trabalho vocal que ele está fazendo, que até o momento ele está se utilizando da voz mista, né? A gente percebe que ele usa muito a projeção da voz da máscara, mesclando com a voz de peito, e dá esse peso na voz, né, enquanto ele canta. Sim, é verdade. E ele tem um grave, assim, de muita qualidade, né? Realmente ele atinge isso com muita potência e não surpreende, né? O fato dele ter uma voz com muita qualidade, porque ele é um cantor de ópera. Então é óbvio que ele vai executar tudo de uma forma muito bem feita. Agora, o que realmente está surpreendendo é que ele mudou bastante o arranjo da música original, né? Que é cantado de uma maneira muito mais alta, com notas muito mais agudas. E detalhe, da forma como ele está cantando, eu vou arriscar aqui dizer que ele esteja na classificação de barítono, né? Porque ele tem bem acentuado esse peso na voz, né? E os barítonos, eles são muito reconhecidos por isso também. And in the naked light I saw Uou, mudança. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Uou. That voices never share. Vou falar com um pouco de voz de cabeça. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. Disturb the sound of silence. Nossa. Who said I do? Uou! Silence like a cancer grows. Uou. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent Nossa. fell and echoed in the wells Uou. of silence.
Nossa, ele troca os registros de uma forma muito, muito rápida, muito rápida. E agora ele colocou uma outra distorção vocal, né? E que incrível, porque essa questão de colocar distorção vocal, isso é uma coisa que é muito do canto popular. Na ópera, que é a região que ele domina, né? Que é a origem dele, isso é proibido, né? Porque existem regras, você não vai colocar qualquer coisa no canto mais clássico. E a gente vê que aqui ele inseriu isso, mas mesclando muito também com a voz de cabeça, ou seja, ele coloca também da sua personalidade. Isso realmente é muito autêntico. É, muito autêntico e surpreende a habilidade que ele tem, como você falou, de fazer, alterar, né, a forma como ele tá colocando a voz dele, como ele explora bastante, né, as áreas tanto do peito, da máscara, da cabeça. No início da música ele explorava muito o peito com a máscara, né? Depois ele passou a explorar mais a máscara com a cabeça, né? Os cantores de ópera, eles trabalham muito com essa região da voz, e ele trabalhou muito com a região mista, né? Até porque para você poder colocar essa distorção vocal como ele está colocando, não seria muito fácil de fazer isso na região da cabeça. E no momento que ele está realmente se utilizando desse recurso, a gente percebe nitidamente que a sonoridade não é na cabeça, né? Ela realmente está muito na voz de máscara. Gente, que incrível isso, né? E eu acredito que para ele possa até ter sido um desafio fazer isso, né? Uma vez, como você disse, o canto na ópera, você tem um monte de regras para você estar seguindo, né? E com isso ele rompe barreiras, né? Ele sai dessas regras. Demais. And the people bowed and prayed Uou! to the neon god they made. Que potência! Flashed out each warning in the world that it was forming, and the signs said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls. Uou! And whispered in the sound of silence. Uou! Gente, muito bonito. Ele é um excelente cantor, né? A gente vê que os vibratos dele são muito consistentes. E a Florença parece que ficou bastante feliz com esse desempenho, né? Até mesmo emocionada. E acho que ele executou isso de uma forma brilhante. Acho que pra ele talvez não tenha sido difícil, porque geralmente os cantores de ópera são verdadeiros acrobatas, né? Vocais. Eles conseguem dominar não só a voz, mas todo o corpo, toda a musculatura necessária que é para executar um bom canto. Um conhecimento, o uso de uma técnica muito mais avançada. E ele conseguiu executar isso muito bem, então assim, não surpreende que ele tenha conseguido se sair de uma maneira tão boa, mas surpreende o fato dele sair dessa zona de conforto, né? Exatamente. Isso que você falou é muito interessante, porque o cantor de ópera, ele não tá ali simplesmente só cantando, né? Como a gente vê o Henk que ele fez nessa apresentação da TV holandesa. O cantor de ópera, ele canta e interpreta, mas quando ele interpreta, geralmente os cantores realmente interpretam a canção conforme eles sentem a música. Só que a questão é que na ópera são personagens. Então, existe toda uma questão também teatral por trás disso, né? Não é simplesmente só você cantar e interpretar como você sente a música, mas você tem que interpretar um personagem da música. O Henk aqui, a gente vê que ele sai totalmente, ele sai, vamos dizer, da zona de conforto, porque eu acho que ele está muito confortável ali cantando, né? Mas é interessante ver que, novamente, eu vou frisar isso, a questão do uso da distorção vocal. Isso não existe na ópera, não existe. Eu acho que ele se surpreendeu muito ao descobrir isso, né? Porque na verdade, quando você domina essa técnica, ela não é, na verdade, ela não é difícil, né? O difícil é você saber o caminho para você poder utilizar esse recurso vocal. E é incrível, né? Depois que a gente vê ele no Fantástico da Ópera com a Florence, a gente fica aqui só imaginando o que ele poderia estar fazendo, cantando outras coisas também, né? E Sound of Silence, ele
nossa, ele provou o quão talentoso ele é, né? Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse lindo desempenho do Hank. Deixa mais sugestões, deixa bastante like e compartilha esse vídeo. Bom, a gente fica por aqui, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo React. Tchau!